Aleluia, glória a Deus, gente. Boa noite, a paz do Senhor. Eu confesso que eu fiquei emocionado aqui. Eu fiquei, sabe, um misto de alegria, de responsabilidade, de temor, mas principalmente de gratidão. Amém, irmãos? E a gente é homem forte, mas a gente acha que vai ficando mais velho, né? E os nossos sentimentos vão ficando mais aflorados, né? Eu quero agradecer, amém, o carinho dos pastores. Quero agradecer ao pastor Miguel, ao pastor Andréia. Eu estava ali fazendo o exercício da respiração, né? Puxando pelo nariz, soltando pela boca. É engraçado porque por 10 anos, né, a gente teve, né, desde o início, desde 2010, por 10 anos tive à frente, junto com uma equipe de pastores, e hoje nós continuamos juntos, no espírito, no coração, né? Eu brinco que tem uma câmera aqui, que tudo que acontece aqui a gente sabe lá, mas graças a Deus, é uma alegria e uma honra poder estar aqui com vocês, servir vocês, principalmente nesta semana. Segunda-feira agora, dia 28 de março, nós completamos 12 anos do Ministério Mevan Ribeirão Preto. E eu entendo que o 12 na Bíblia fala de governo, amém? Fala de um tempo de governo. Então eu profetizo o tempo de governo dos céus sobre a tua vida, sobre Ribeirão Preto, sobre a tua família, em nome de Jesus Cristo. Amém, gente? E como o pastor Miguel disse, sou pastor do Mevan, hoje Mevan Missão Reino Unido, e temos uma mesa com pastores e líderes em Londres, uma mesa de pastores e líderes em Manchester. Fica umas 4 horas de viagem ali de Londres. Então todos os meses nós estamos servindo ali pastores, servindo igrejas ali locais, também servindo a Europa, né, fazendo seminários. Este mês de março foi um mês bem corrido. Pela graça de Deus, estivemos na Itália, estivemos na Irlanda, ministrando, servindo. E a gente tenta colocar ali as coisas no Instagram, no meu Instagram. A gente ainda não criou da missão, mas se você quiser acompanhar um pouquinho, lá no meu Instagram está lá, a gente publica tudo, Rodrigo F. Barusco. Na verdade, a gente não faz para mostrar, a gente está mostrando o que faz. Amém, irmãos? Há uma grande diferença, né, entre fazer para mostrar e mostrar o que faz. Então você pode mostrar o que você está fazendo. Amém, irmãos? Esse é o nosso coração. E é interessante que isso vai incentivando outras pessoas a fazerem. Outros pastores estão querendo trabalhar com pastores. Então temos dado já um apoio a outros países, né, e outras igrejas, incentivando a trabalhar com a liderança. Por quê? Porque eu sei que se uma liderança estiver nutrida, a igreja vai estar nutrida. Amém? Uma liderança curada, uma igreja curada. Amém, irmãos? Então, a gente não consegue trabalhar na massa. O povo sempre será o povo de Deus. O que precisam nesses dias é restaurar os modelos. Amém, irmãos? As referências. Então, assim como né, o pastoreio, assim será o rebanho. Amém, irmãos? Quantos estão comigo? Você escolhe onde você quer estar, né? No pé do monte, no meio do monte ou lá em cima, junto com o Senhor. Amém? Moisés subia o monte para falar com Deus, e ele descia o monte para cuidar do povo, mas ele voltava para ficar com Deus. O que a gente não pode é descer e se contaminar com o povo, amém? E ficar nesse lugar. Então o Senhor nos chamou para subir, para estar aonde Ele está. E isso não é só para alguns líderes, isso é para todos nós, amém, irmãos? Então vamos juntos subir esta montanha, amém, irmãos? Fala para o irmão que está do seu lado assim, ó: se eu precisar de ajuda, me dá a mão aí, mas me puxa para cima, não me puxa para baixo não. Fala para o teu irmão assim: o inimigo já me tenta derrubar todo dia. Se for para estender a mão para mim, estende para subir. Fala para ele aí, para a gente estar mais perto de Deus. Aleluia. Aleluia. O inimigo já faz isso, né? Já quer colocar a gente lá embaixo. Ontem estava falando com o pastor Juscelio.
E foi muito engraçado porque ele fez, né? Todo mundo sabe ele ganhou aquele implante e tal, e fez o cabelo lá, né? Colocou cabelo e tem todo um processo, demora. E eu liguei para ele e falei: ô Juca, e o cabelo? Cadê o cabelo, Juca? Tá? Ele falou: Rodrigo, você é meu amigo. Essa pergunta que você está me fazendo, o diabo me faz todo dia, a hora que eu olho no espelho. Ele falou: você é meu amigo, não faça essa pergunta. Eu disse: cadê seu cabelo, Juca? Mas é moda agora, né, irmãos? É moda colocar cabelo. E tem uns irmãos aí. Irmãos, tem um ditado que diz assim, né? Que para uns Deus deu sabedoria, para outros Deus deu cabelo. Amém? Eu olho para o meu filho, né, o Isaac. Eu vejo esse cabelão, falo: meu Deus, eu já fui bonito assim, eu já tive esse cabelão. Hoje é difícil de crescer, irmãos, é difícil quando, né? E quando nasce fica umas falhas, a gente tem que ficar disfarçando. Mas glória a Deus, irmãos. Estou muito feliz de estar aqui, amém? E o que eu quero é impartir o meu coração com você. Eu não quero pregar, quero dividir o meu coração aqui com vocês, aquilo que Deus tem falado com a gente. Amém, irmãos? Estaremos na convenção com 5 famílias, né? Da Inglaterra. Eu estou muito feliz com isso, porque eu sei que alguns irmãos daqui também estarão lá, mas é pela primeira vez a gente vai estar com 5 famílias, né, do Reino Unido ali, juntos, adorando a Deus ali na convenção. Então, assim, eu sei que vão ser dias sobrenaturais. Se você tiver como ir, amém, faça esse esforço. Se não der, você pode acompanhar, assistir, né, pela internet. O importante é que nós estejamos juntos. Amém, gente? Glória a Deus. Aleluia. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Fecha seus olhos, coloca a mão no seu coração assim. O Senhor sabe como você chegou. A minha glória é fazer com que Aleluia. conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E com os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, Tua fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Sim, Deus. Tu és tudo para nós, Jesus. Tu és a pessoa mais importante aqui, Senhor Jesus. Nós nos rendemos a Ti, Espírito Santo de Deus. Fica à vontade no nosso meio. Tu és a nossa vida, Tu és a nossa saúde, Tu és a nossa força, Tu és a nossa alegria. Tu és, ó Deus, tudo que precisamos. Obrigado porque tudo que precisamos está em Ti. Fica conosco, nos sustenta, nos fortalece, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fala conosco, Pai. Queremos ouvir a Tua voz. Obrigado por este culto. Obrigado desde já pelos elementos da ceia. Que privilégio poder estar na Tua mesa. Que privilégio, Senhor, poder ceiar contigo. Que privilégio saber que podemos estar na Tua mesa livremente, Senhor, e assim queremos permanecer. Obrigado, Jesus, porque o Senhor acredita em nós. Obrigado porque o Senhor confia em nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor nos escolheu. Obrigado, Jesus, porque temos para quem correr, temos para onde correr. Nós Te glorificamos aqui, em nome de Jesus. Amém, gente?
essa semana que eu vi que era culto de ceia, e eu fiquei muito contente, porque o que é a ceia, irmãos? A ceia é o próprio Deus vindo quebrar a incontinência com a gente. A ceia é o próprio Deus vindo quebrar o distanciamento, a desonra. Sabe, irmãos, porque o Senhor, Ele está sempre no mesmo lugar. É nós que muitas vezes nos afastamos dEle. E a palavra fala que quando a gente volta para Ele, Ele se volta para nós. Aleluia. Quando eu me volto para Deus, Deus se volta. Quando o seu povo se volta para Deus, Deus se volta para o seu povo. Na ceia uma aliança é renovada, o distanciamento é quebrado, e os espaços vazios eles são ocupados, porque muitas vezes nós vamos mantendo um espaço, um distanciamento com Deus. E a ceia é a oportunidade de nós podermos espiritualmente comermos de Cristo, bebermos do seu sangue. Espiritualmente falando, não é simplesmente um ato de comer um pão e tomar um cálice, sabe, mas é se alimentar de Cristo. Sabe, é renovar a nossa aliança, sabe, irmãos, e quando nós encurtamos esses espaços, nós não damos mais lugar ao diabo. Quando um marido se volta para sua esposa, uma esposa se volta para o seu marido, quando um pai se volta para o seu filho se volta para o seu pai, um irmão se volta para o seu irmão, e nós fechamos os espaços vazios, e Satanás, ele não tem lugar, irmãos, ele só quer habitar nos espaços vazios que nós deixamos. Nisso consiste o nosso sacerdócio, em ocupar os lugares vazios. Amém, irmãos? Nós precisamos encurtar os nossos espaços. Quando eu estou brigado com alguém, eu crio um espaço, uma barreira, e ali Satanás se infiltra, se instala. Por isso que a Bíblia fala assim: olha, não deis lugar ao diabo. Irai-vos e não pequeis, não se deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Ou seja, antes de acabar o dia, vai lá, reconcilia-te, para que você não dê lugar ao inimigo. Amém, irmãos? Se você acha que o inimigo entrou nessa relação tua com Deus, deixa eu te falar uma coisa: hoje é a noite de você colocar o inimigo para fora da tua vida, da tua casa, e renovar a aliança com o Senhor. Talvez você tenha ouvido mais a voz de Satanás do que a voz de Deus. Isso está errado. Nós não temos que dar crédito para o inimigo, irmãos. Entenda o que eu estou falando. Nós temos que glorificar o nome de Jesus Cristo, porque o diabo, ele só pode agir se Deus permitir. Quantos entendem o que eu estou falando? O inimigo só age se eu e você der legalidade para ele. Então pare de dizer que foi o diabo, foi o diabo, foi o diabo. Irmãos, Deus tem o controle de tudo. Aleluia. Mas pastor, eu fui roubado. É o Satanás? Irmãos, foi Deus que permitiu você ser roubado. Mas pastor, eu fui enganado. Foi Satanás? Foi Deus que permitiu você ser enganado, seja pelo diabo, seja pelo teu irmão, amigo, inimigo, pela tua sogra. Sabe, irmãos, foi Deus que permitiu. Mas pastor, um monte de gente morreu de Covid. Irmãos, o Covid não matou ninguém. A pandemia não pegou Deus desprevenido. Quantos entendem o que eu estou falando, irmãos? Tem gente que cai de um avião e não morre, irmãos. Foi porque não era a hora dele de morrer. Tem pessoas que pegam uma gripe e morrem. Nada pega Deus de surpresa, irmãos. Entenda uma coisa: nós não podemos supervalorizar as coisas e menosprezar o governo de Deus. Entenda comigo, irmãos, tudo acontece com a permissão de Deus. Deus tem a soberania de tudo. Então, em vez da gente reclamar, vamos glorificar Deus, porque a vontade de Deus foi feita. Aleluia. Mas eu fui traído, pastor. Deus permitiu que você fosse traído. Você tem dois caminhos: reclamar, chorar, entrar num buraco, ou você pode levantar a cabeça e dizer: Deus, o Senhor permitiu isso, foi para que eu pudesse crescer. Então, Senhor, eu quero enxergar de uma outra maneira isso. Eu quero crescer com essa situação, eu quero avançar com essa situação. Vamos juntos, Senhor, me leva para um outro nível de fé. Aleluia. Amém, irmãos? A gente sempre vai ter uma escolha: ou vamos reclamar, ou vamos criticar, ou vamos avançar. Eu prefiro avançar. Amém, irmãos? Aleluia.
Eu quando perdoo você, sabe, quando a gente se perdoa, irmãos, eu vou te falar uma coisa, a gente fica livre. Livre. Pior coisa que tem é a gente ficar preso uns com os outros. Quantos entendem o que eu estou falando? Seja livre, irmãos. Seja livre. Em nome de Jesus, libera perdão. Libera perdão. Sabe aquela pessoa que você não gosta? Sabe ou não? Tem uns aí que até sorriram, né? Sabe essa pessoa que veio na tua cabeça? Vou te falar, Deus ama essa pessoa, tu acredita? Deus ama essa pessoa. Deus ama até a sogra. Aleluia, a tua sogra. Às vezes a tua sogra é mais crente do que você. Aleluia. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? A gente que fica nessa, esse é crente, esse não é, esse presta, esse não presta. Irmãos. Pastor Luiz falou um negócio interessante ontem no café de pastores. Eu não consigo estar lá, mas eu acompanho tudo. Eu, de madrugada, de manhã, a hora que dá eu assisto. E ele falou assim: o urso preparou Davi para o leão. Porque ele, os ursos vinham, os leões vinham para atacar o rebanho, e ele matava os ursos, matava os leões. Então o urso preparou Davi para o leão. O leão preparou Davi para quem? Para Golias. Golias preparou Davi para Saul. E Saul preparou Davi para o trono, para um lugar de governo. Aleluia. E você querendo matar os Saúls por aí, meu irmão, você vai precisar do Saul para entrar no lugar de governo. Aleluia. Você vai precisar daquele irmão, daquela irmã que te critica, que reclama, que fica... É verdade ou não é, irmãos? Aqui não tem isso, né? Aqui todo mundo é querido, não é? Só na Inglaterra? Perseguição, sabe? Irmãos, eu vou te falar, isso faz parte. Sabe? Foi Deus que colocou os ursos lá, foi Deus que colocou o leão, foi Deus que colocou o Golias, foi Deus que colocou Saul na vida de Davi. Davi ou podia ser reprovado, ou podia ser reprovado, aprovado ou reprovado. Tudo depende das nossas escolhas. Aleluia. Amém. Não vai chegar, por favor, para o teu cônjuge, fala assim: você está me preparando para um lugar maior em Deus. Por favor. Não vai chegar, para o seu patrão, para a sua sogra, não. Por favor, não vai dizer: você foi escolhido por Deus para me treinar, para me lixar, para me preparar. Por favor. A gente não está mais num lugar, irmãos, de escolher, de falar quem é trigo, quem é joio. Irmãos, eu não sou juiz, nós temos um juiz. Aleluia. Não arranque o joio do meio do trigo. Eu vou te falar, toda plantação de trigo vai ter um bendito de um joio, irmãos, para não falar outra coisa, sempre vai ter um joio. Não arranque o joio, não toque ninguém. Continue você como trigo, ajudando o joio, para ver se esse joio se converte, se ele consegue ver em ti Cristo. Aleluia. Não arranca ninguém, nós não temos que arrancar ninguém da igreja, não temos que excluir ninguém da igreja. A gente tem que ajudar as pessoas, temos que conduzir o rebanho. Amém ou não, gente? Continua para que você seja trigo, não julgue ninguém. Deixa que no dia final, no grande e maravilhoso dia, o Senhor vai separar o trigo do joio. Aleluia. Isso não é função nossa. Amém, irmãos? Aleluia. E com a mesma graça que Deus exerceu sobre a minha vida, eu preciso exercer essa graça com a tua vida. Com o mesmo amor que eu recebi, eu tenho que exercer esse amor contigo. Amém, irmãos? É tempo de eu ser radical comigo e flexível com você. O que a religiosidade faz é o quê? É a gente ser radical com os outros e ser flexível com a gente. Tipo, eu posso, você não.
Amém? Aumenta o nível de rigidez contigo. Seja mais duro contigo, sabe? Mas seja flexível com as pessoas. Aleluia, porque não é o outro que tem que mudar, sou eu que tenho que mudar. Amém, irmãos? Não é o outro. Por isso que a ceia é examine-se a si mesmo. Amém, gente? Então não vamos dar mais lugar ao diabo. Cutuca seu irmão e fala assim, ó, não vamos dar lugar ao diabo não. Vamos aproveitar esse culto de ceia e vamos colocar o inimigo para correr, sabe? Se você não está conversando com seu cônjuge, se você não está brigado aqui nessa noite, né? Se você veio de bico, né, irmãos? Casal não briga, mas fica de bico, né? Fica. É assim ou não é? Aqui não tem isso, né? Se você veio de bico, sabe, irmãos? Volta logo aí, meu filho, para você não dar lugar ao diabo em nome de Jesus. Amém, gente? A aliança é renovada na ceia. Entenda, o diabo, irmãos, ele não trabalha para que você desacredite em Deus. Não tem problema para o diabo de você crer em Deus, porque o diabo ele trabalha para você desacreditar no que Deus disse. Você entende o que eu estou falando? Uma coisa é você acreditar em Deus, outra coisa é você continuar acreditando no que Deus disse a seu respeito, a sua casa, a sua família. Não tem problema. Quando ele chegou no jardim para falar com Eva, quando a serpente chegou para falar com Eva, para ele não tinha problema, para a serpente não tinha problema de Eva crer em Deus, não tinha problema. O problema era que a serpente queria inverter e ela inverteu o que Deus falou. Ela disse, pode comer porque você não vai morrer. Você entende, irmãos? Volta a lembrar do que Deus já disse a teu respeito. Volte a lembrar do que o Senhor falou ao teu respeito, nas profecias que você tem, nas profecias que você anotava. Sabe, irmãos, eu sei que Deus falou, já falou, tem falado e ainda vai falar com você. Amém, irmãos? Esse é o tempo da gente rever e caminhar na palavra que nós já recebemos. Amém? Satanás vai falar para você, não, isso aí já foi para outro tempo. Não, irmãos, é para agora. Amém, irmãos? É para agora. Acredita no que Deus te falou. Se Deus disse que é contigo até o final dos séculos, Deus é contigo, amém, irmãos? Então você não está sozinho. Jesus, ele orava assim, dizia, Pai, obrigado, porque eu sei que o Senhor me ouve, aleluia. Eu sei que o Senhor está comigo. Como é bom saber que o Senhor está comigo. Como é bom saber que o Senhor está com a gente, irmãos. Que a gente não está sozinho, que a gente não está passando por problemas, por desafios sozinhos. Amém, irmãos? O inimigo quer trazer uma confusão no que Deus disse. Continue crendo e continue acreditando no que Deus falou. Aleluia. E eu vejo o cálice, o pão e o vinho, e irmãos, para um judeu, pão e vinho representam, eles fazem parte de um ritual de aliança de sangue. Quando um judeu vê pão e vinho, é como se tratasse do mais alto nível de uma aliança que alguém poderia fazer, que alguém poderia se submeter. E esta aliança declarava que as vidas ficariam misturadas. Sabe o que é isso? Fundidas. O que representa uma aliança, irmãos? É que você já não consegue mais perceber aonde começa você e aonde termina Deus, aonde começa Deus, aonde termina você. Aleluia, assim como uma aliança, sabe, irmãos, é sem começo e sem fim, é algo eterno. Entenda o que significa a ceia, é Deus renovando, é nós renovando a nossa aliança com o Senhor, sabe, irmãos, dentro de um lugar maravilhoso, de uma coisa honrosa. Como que eu posso dizer? Entre todas as alianças que você pode fazer, esta é a principal, a tua aliança com Deus. Deus é um Deus de aliança. Hoje o conceito de aliança está muito quebrado. Todo mundo, sabe, ninguém mais honra as alianças. Por isso que tem que tomar muito cuidado em dizer que tem uma aliança com a pessoa.
Porque quando você fala que tem uma aliança com alguém, essa aliança, ela é, sabe, irmãos, ela precisa ser valorizada, ela precisa ser entendida, sabe? Não se trata de algo de Deus, amém, irmãos? Que o inimigo tem tentado fazer com que hoje as pessoas nem estão casando, as pessoas se juntam, sabe? Elas não querem nem mais ter o trabalho disso, né? Elas só querem se juntar. Deus só pode abençoar dentro da aliança. Deus só pode te tocar dentro da aliança. Quantos entendem o que eu estou falando, irmãos? Aleluia. E se você não fez uma aliança com Deus, hoje pode ser a tua oportunidade de você fazer a tua aliança com Deus, amém? Para uns está aqui renovando a aliança com Deus, para outros está fazendo essa aliança hoje, amém, irmãos? E como eu disse, se você volta para Deus, Deus volta para você, amém? E não importa o que você fez no passado, não importa o que você fez, deixou de fazer, há perdão para a tua vida, há perdão disponível para mim e para você, aleluia. Deus não é um Deus que traz culpa sobre o povo, amém, irmão? Sempre que você se sentir culpado, não é Deus, é o diabo, porque Deus não culpa ninguém. Jesus já veio para tirar essa culpa das nossas costas, amém, irmãos? Então, por favor, para de viver debaixo de culpa. Se você já se arrependeu dos seus pecados, você já recebeu o perdão de Deus na tua vida, viva como um perdoado em nome de Jesus Cristo, e seja livre, livre, amém, irmãos? Entra nesse lugar de liberdade, aleluia, amém, gente? O que era de um passava a ser do outro na aliança, amém? Quando um casa, as dívidas e os bens passam a ficar misturados. A cultura na Europa, irmãos, é assim: lá eu tenho que ter minha vida, a Soraya tem que ter a vida dela. Eles não entendem como uma vida de um casal, e eu fico bravo. Eu vou no banco, eu recebo as cartas do governo para pagar os impostos. A Soraya tem que ter a vida dela, eu tenho que ter a minha vida. Não existe ali coisas conjuntas. Quantos entendem? E irmãos, isso vai contra, sabe? Eu quero falar eu falo assim, mas ó, deixa eu te falar uma coisa. Nós somos casados, a gente compartilha tudo. As pessoas ficam, não. Ela tem o dinheiro dela e as contas dela, você tem o teu dinheiro, você tem as tuas contas, isso não se mistura. Eu digo, lá em casa mistura. Lá em casa mistura, porque, irmãos, entenda, Deus fez o casal um, e agora, irmãos, a gente quer separar e ver dois. Quantos entendem o que eu estou falando? Eu estou fazendo associação de casamento, mas eu estou falando de uma aliança. Então você olha para Deus como se Deus fosse alguém e você fosse uma outra pessoa desassociada de Deus. Somos um em Cristo, aleluia. Somos um com Ele, irmãos, aleluia. Assim como eu sou um com a minha esposa, amém ou não, gente? Então são nossas alegrias, são nossos desafios, são nossos avanços, aleluia. E a gente insiste em ver dois, sabe? Às vezes chegam casais para a gente aconselhar, e eu falo assim, mas vocês estão vivendo como dois solteiros, nem parece que vocês são casados. Porque eles falam, porque foi ele, eu digo, porque foi ela, porque foi ele. Eu digo assim, mas vocês são dois ou são um? Não, pastor, nós somos um. Mas então por que vocês vêm como dois? Vocês vivem separados e não sabem? Não, há uma fusão em Cristo, amém, irmãos? Em Cristo há uma fusão. Eu estou falando de gente crente. Essa palavra ela funciona para gente crente, porque, irmãos, para quem já conheceu a Jesus, para quem crê em Jesus, porque dificilmente quem não se converteu vai entender o que eu estou falando. Quantos entendem aqui, igreja? O que era de um passava a ser do outro. Por isso que antes da queda, Deus chamava o homem e a mulher de Adão. Deus via os dois como um, não haviam separações. Só depois do pecado, que a mulher de Adão ganhou o nome de Eva. Você já reparou nisso? O nome Eva na Bíblia só aparece depois da quebra de aliança com Deus. Até então era só Adão. E é nesse lugar que Jesus Cristo veio nos trazer de volta, amém, irmãos? É nesse lugar, o Senhor nos trouxe de volta ao jardim, naquele lugar ali, onde a gente é um com Deus, amém? Sem divisões, sem separações.
Quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu consigo amar e servir as pessoas na horizontal. Você nunca vai conseguir amar e servir as pessoas na horizontal sem você estar num relacionamento firme com Deus. A pior coisa que tem é as pessoas tentar consertar os relacionamentos aqui, sem antes consertar o relacionamento teu com Deus. Porque quanto mais você ora, quanto mais você busca Deus, mais você fica quebrantado para perdoar aquele que te fere. É verdade ou não é? Quanto mais a gente busca a Deus, irmãos, mais quebrantados nós ficamos, ou deveríamos ficar. Porque Deus é amor. Amém? Deus é amor. Deus, Ele não tem amor, Ele é o próprio amor. Então entenda uma coisa: evangelho não é o que eu sei, mas é o que eu me torno, o que estamos nos tornando. O Senhor falou para Abraão assim: Abraão, sê tu uma bênção. Sabe, irmão, sê tu uma bênção na tua casa, sê tu uma bênção nessa igreja local, sê tu uma bênção na tua escola, sê tu uma bênção onde você estiver. É uma escolha, amém, irmão? Se eu não for bênção, eu vou ser uma maldição. Então eu preciso ser tu uma bênção, ser tu uma bênção para o teu marido, para a tua esposa, amém? Ser tu uma bênção para os teus filhos, para os teus pais. Peça ajuda para Deus. Deus, me ajuda a ser uma bênção, me ajuda a ser uma bênção. Você sabe disso, né? Mas assim, tem pessoas que nunca irão mudar, nunca. E quem vai ter que mudar vai ser você, para saber lidar com elas. Sabe aquela pessoa que você quer que ela muda? Talvez ela nunca vai mudar. Mas enquanto ela não muda, Deus está mudando você, Deus está construindo dentro de você. Entende, irmãos? Enquanto Noé construía a arca, Deus estava construindo um Noé dentro dele, irmãos. Aleluia. Aleluia. Por isso tira, sabe, o peso da mudança do outro e foca em ti nesta noite. Foca na tua aliança com Deus hoje. Sabe, hoje não é dia da gente colocar culpa no pastor, culpa no líder, culpa no fulano, culpa no ciclano. Sabe, às vezes ainda depois de 2 anos, 2 anos e meio, às vezes eu escuto assim: ah, mas é porque a culpa foi tua, porque saiu de Ribeirão. Não, a culpa não foi minha, para com isso. Quantos entendem o que eu estou falando, irmãos? A gente sempre quer colocar a culpa em alguém. A culpa é do meu líder, a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, a culpa, irmãos, vamos sair desse lugar, porque é criança que coloca a culpa no outro, amém ou não? É criança. Adultos assumem a responsabilidade, aleluia. Bate no peito e diz, não tem problema, não tem problema quem errou, eu estou aqui para consertar, porque eu escolhi ser uma bênção. Ser uma bênção é uma escolha, amém, irmãos? Perdoar é uma escolha, permanecer fiel é uma escolha, não se contaminar é uma escolha, não trair é uma escolha, não adulterar é uma escolha, não se guardar é uma escolha, casar virgem é uma escolha, aleluia. Quem nós estamos nos tornando, quem nós estamos, isso tem a ver com o evangelho, tem a ver com quem nós estamos nos tornando em Cristo. Entenda, Deus fala no nosso espírito, mas as pessoas, elas se relacionam com a nossa humanidade. A grande pergunta é: o quanto que o Espírito afetou a minha humanidade? Não é pecado ser homem, amém, irmãos? Não é pecado ser humano, nós somos seres humanos, amém ou não? A grande questão é o quanto que o Senhor, o quanto que eu já me experimentei de Deus, afetou na prática as minhas ações, os meus pensamentos, os meus relacionamentos. Irmãos, eu não acredito num evangelho que só me faz abençoado no domingo, mas não funciona na segunda, não funciona na terça, não funciona na quarta. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Sabe, irmãos, o evangelho de Deus, ele é prático. Amém, ele é prático, ele precisa funcionar hoje, amanhã, depois. Então, por favor, não viva só um evangelho aqui hoje, ou no culto de quarta. Sabe, irmãos, esse evangelho que eu estou dizendo é por uma novidade de vida, que vai funcionar todos os dias, em todos os momentos da nossa vida, seja aqui dentro, seja no trabalho, seja lá fora, em todas as áreas. Eu estou contigo até a consumação do século, aleluia.
Aleluia. Fala para o seu irmão assim, ó. A unção do domingo não é o problema. Fala para ele assim, ó. O desafio é a ansiedade da segunda. É ou não é? É na segunda que os boletos vencem. Então esse ambiente gostoso de glória não é o problema. A questão é a gente pegar tudo que aprendeu aqui e colocar em prática amanhã, na hora que você tiver que pagar um boleto e você não ter o dinheiro. Quantos estão comigo? Para o apóstolo Pedro, irmãos, sabe, não foi difícil caminhar sobre as águas. O difícil foi ter que pedir ajuda quando ele estava afundando. Tem pessoas, irmãos, que chegam a morrer afogado, mas não pede ajuda por causa do orgulho. Irmãos, Deus não está com o dedo apontado para nós, Deus está com a mão estendida para nos ajudar. Amém, irmãos? Se você está afundando, pede ajuda, não se sinta culpado. Se você está afundando no pecado, afundando no medo, se afundando em alguma coisa, fugindo da realidade, sabe, irmãos, com medo da realidade, com medo das pressões, peça ajuda. Jesus, ele estava ali e ajudou. Amém ou não, gente? Não morra sozinho, irmão. Não morra sozinho. Por favor, peça ajuda. Amém. Peça ajuda a Deus, peça ajuda aos pastores, peça ajuda a alguém mais maduro que você. Eu peço ajuda, irmãos, a quem é mais maduro do que eu. Quantos entendem? Eu peço ajuda para o meu pastor. Oh, me ajuda aí, não estou bem, eu estou precisando de mais fé, eu preciso que minha fé seja aumentada. Sabe, os meus desafios, parece que são Golias gigantes na minha frente. Me ajuda. Entenda, irmãos, Pedro, escute isso. Pedro sabia andar sobre as águas. Escute bem. Pedro sabia andar sobre as águas, só que de barco. Tinha uma estrutura que o mantinha sobre as águas. Ele era chefe ali dos mares, pescador profissional. Ele andava sobre as águas, só que numa estrutura chamada barco. Até que ele tem um encontro com Jesus numa madrugada, e ele olha, e ele acha que é um fantasma, e ele fala: Jesus, se é tu mesmo, Senhor, manda, libera uma ordem, libera uma palavra. E Jesus falou: come on. Já falei o meu inglês aqui, irmãos. Come on. Eu não entendi nada que o pastor Miguel falou. Ainda bem que tinha a Rebeca que traduziu, irmãos. Ore por mim, irmãos, ore por mim. Os meus filhos ainda continuam sendo meus tradutores. Oh, meu Deus, irmão. Aleluia. Mas vamos lá. Jesus disse: vem. E Pedro, irmãos, ele caminha sobre as águas. Sabe, Jesus estava levando ele para um novo nível de fé, que era continuar caminhando sobre as águas como ele sabia fazer, só que agora sem as estruturas para poder se apoiar. Aleluia. É nesse lugar que Deus está chamando a gente, irmãos. É fácil caminhar quando você tem estrutura, é fácil caminhar quando você tem dinheiro. É fácil caminhar quando você tem tempo, quando você tem saúde, quando está tudo bem. É fácil, você tem uma estrutura te mantendo, você tem aonde correr. Jesus está falando: pode vir, Pedro, pode continuar caminhando sobre as águas, só que agora deixa de lado essa estrutura. Aleluia. Irmãos, entenda, eu preciso aprender, eu e você precisamos aprender a caminhar sobre as águas sem a estrutura, mas também precisamos pedir socorro quando a gente começar a afundar. Porque às vezes nós vamos afundar, irmão. Tem dia que a gente acorda afundando. Alguém já teve esse sentimento também ou não?
Você fala, meu Deus, mas eu já larguei uma estrutura, eu já larguei um monte de coisa, um monte de muleta que eu me apoiava, eu já estou caminhando nesse sobrenatural, mas agora, quando eu começo a ver a onda, quando eu começo a ver as pressões, quando eu começo a ver, começa a me dar um apavoro, e aí a gente começa a afundar. Ou seja, é nesse momento que nós temos que clamar, Jesus, me socorre, por favor. Irmão, Jesus não vai te julgar, Jesus não vai te dar uma paulada na cabeça para acabar de matar você. Jesus vai ajudar você a se levantar para andar novamente nesse lugar de fé, para você voltar a caminhar nesse lugar do sobrenatural. Irmão, Deus está esticando a gente, Deus está esticando a sua igreja, irmãos. Entenda, um outro nível de fé, um outro nível de dependência. Essa é a luta, irmãos, a nossa espiritualidade com a nossa humanidade. Eu tenho que trazer para a realidade, sabe, toda essa espiritualidade nossa, ela tem que ser aplicada na prática, nas nossas vidas. Por isso que não adianta você ficar 5 horas orando, mas sair dali pior do que quando você entrou. Ou seja, toda aquela espiritualidade não afetou a tua vida, não afetou a tua humanidade. Amém ou não? Por isso que não importa o quanto eu oro, importa quanto eu me rendo a Jesus, importa quanto eu obedeço a sua palavra. Eu posso ficar o dia inteiro ouvindo louvores, irmão, chegar em casa, ser estúpido com a minha mulher, ser estúpido com os meus filhos. Ou seja, toda a espiritualidade do jejum, da oração, da palavra, da conferência, do retiro, de seja lá o que for, aquilo não tem valor nenhum, porque nada daquilo afetou na prática as nossas vidas. Então nós temos que deixar de ser teóricos e ser prático, porque o evangelho ele é prático. Aleluia! A gente que complica, irmãos. Nosso Deus é simples e poderoso. Não é porque é simples que deixa de ser poderoso. Amém ou não? Teve um momento da vida de Pedro que ele foi super espiritual, e ele falou, Jesus, eu nunca te abandonarei, eu nunca te deixarei. Mas quando veio a pressão, ele disse, Jesus, eu não te conheço. Havia um trabalhar na vida dele, do apóstolo Pedro. Jesus estava trabalhando. Toda essa espiritualidade, ela tinha que afetar na prática, porque na hora da pressão, irmãos, muitas pessoas deixam de seguir a Cristo. Na pressão, muitas pessoas deixam de buscar a Jesus. Na pandemia, muitas pessoas abandonaram a Jesus. Parece que o vírus era mais poderoso do que Deus. Quantos entendem o que eu estou falando? O vírus não é mais poderoso do que Deus. Você já percebeu que é uma hipocrisia tremenda, irmãos? Nunca foi pela saúde, nunca foi. Nunca foi pela saúde. Lá na Inglaterra nós tínhamos lista vermelha, tinha que ficar em hotel, quarentena, pagar um valor absurdo. Hoje não precisa nem de máscara, não precisa de teste, não precisa de vacina, não precisa mais de nada. Se você quiser ir para a Inglaterra hoje, você vai. O vírus acabou? Não, o vírus continua pegando. Eu já peguei 2 vezes, já vacinei também. Quantos entendem o que eu estou falando, irmãos? Não é a vacina que salva, é Jesus que salva. Amém, irmãos? Às vezes a gente sai da idolatria dos ídolos, a gente não adora mais ídolo, mas a gente começa a adorar agora uma vacina. Não coloque a vacina no lugar de Deus, irmãos. Tem um monte de gente que está vacinado com 3, 4 doses que também está morrendo. Quantos entendem o que eu estou falando, irmãos? Eu não sou contra nem a favor. Entenda o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Deus, Ele é poderoso e está acima de tudo e de todos. Acima de tudo e de todos. E eu só vacinei porque eu tinha que viajar para pregar o Evangelho. Esses dias eu cheguei na Itália, irmãos. Eu não podia comer no McDonald's. Sabe por quê? Porque eu não tinha a 3ª dose, só tinha 2. Eu posso entrar no país com 2 doses. No meu país eu posso viver com 2 doses. Mas eu não posso comer numa lanchonete porque eu não tenho a 3ª dose. Estamos vivendo num mundo de hipocrisia. Agora, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Não há problema de ser hipócrita, o mundo ser hipócrita. O que essa hipocrisia não pode é entrar dentro da igreja. Essa hipocrisia não pode estar no nosso meio, porque é um espírito de hipocrisia no mundo. Amém ou não, gente? Isso não pode entrar na nossa casa. Eu não posso ser um hipócrita dentro de minha casa.
Amém, irmãos? De falar uma coisa e viver outra, de estabelecer regras que eu mesmo não cumpro. Quantos entendem o que eu estou dizendo, irmãos? Aleluia. Entenda uma coisa, Jesus Cristo, quando ele teve fome, jejuando depois de 40 dias, na pressão, na fome, ele não cedeu às tentações de Satanás. Entenda uma coisa, irmãos, o tentador, diga comigo, o tentador, irmãos, ele sempre aparecerá nos momentos de fraqueza da gente. Depois de 40 dias orando e jejuando, Satanás apareceu para tentar Jesus. Na hora que ele estava fraco, ele veio tentar. Agora entenda uma coisa, a Bíblia fala que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Aleluia. Do mesmo jeito, irmãos, que o inimigo sabe que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, o inimigo tenta pegar você na sua fraqueza. Você pode estar fraco, mas saiba que você não está sozinho. Aleluia. Você pode estar passando por um tempo de fraqueza, que eu sei que muitas vezes não é uma deficiência de caráter, é só uma fraqueza. Talvez uma fraqueza sexual, talvez uma fraqueza moral. Muitas pessoas não são mau caráter, mas elas estão com fraquezas, precisando de ajuda, porque é nessa hora que o tentador aparece. Quantos entendem o que eu estou falando? Peça ajuda para Deus, porque o poder de Deus, ele vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Aleluia. Talvez hoje seja a noite de você falar: Jesus, me ajude. Me ajude. Me sinto fraco, me sinto vulnerável, mas eu quero continuar acreditando em tudo aquilo que o Senhor já falou ao meu respeito. Jesus se lembrou, porque ele disse: oh, não, Deus disse, esse é meu filho amado em quem tenho alegria. Sabe, irmão, Jesus se lembrou das palavras do Pai. Por isso que ele fala: Pai, obrigado porque o Senhor me ouve. Obrigado porque nós temos uma aliança. Obrigado porque eu não estou sozinho. Aleluia. E ele escolheu não dar ouvidos para Satanás e continuar com aquilo que ele tinha ouvido do Pai. Aleluia. Amém ou não, gente? O culto de ceia é um culto para olharmos para dentro, não é? É ou não é? A gente tem que olhar para dentro. Você sabia que Jó, quem lembra de Jó? Todo mundo fala da paciência de Jó, né? Jó, ele teve 4 amigos. Tinham 3 que o condenavam, mas tinha um chamado Eliú. Eliú ajudou a Jó a olhar para dentro de si. E quando eu estava meditando sobre o culto de ceia, eu lembrei de Eliú. Vamos ler a Bíblia? Não temos que ler a Bíblia, né, irmãos? O culto até agora a gente não abriu a Bíblia. Isso é uma vergonha, não dá, né, pastor Miguel? Principalmente aqui no Mevan Ribeirão, que aqui é Bíblia pura, né, não é? Nós estamos falando um monte de coisa aqui, né? Mas temos que ler a Bíblia. Então vamos lá, Jó, irmão, abre aí, Jó capítulo 32. Eu quero ler contigo esse texto. Porque, irmãos, é exatamente isso que a gente precisa. Olha que diz Jó 32. Pode procurar que Jó está na Bíblia aí, irmãos. Está aí. Diz assim. Todo mundo achou? Jó 32 fala assim: cessaram aqueles 3 homens de responder a Jó, no tocante ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da família de Rão. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Também a sua ira se acendeu contra os 3 amigos, porque mesmo não achando eles o que responder, condenavam a Jó. Eliú, porém, esperava para falar a Jó, pois eram de mais idade do que ele. Vendo Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. Até aqui, irmãos. Mesmo Eliú, olha como que quando uma pessoa ela está guiada pelo Senhor, ela segue alguns princípios. Ela segue alguns não, ela segue todos os princípios. Eliú, mesmo estando certo
Ele esperou a hora certa de falar. Sabe por quê? Porque ele era o mais novo. E isso fala de honra aos mais velhos. Deixa os mais velhos falar. Eles podem até estar errados, eu vou ficar quietinho. Deixa primeiro eles falarem. Olha que interessante, irmãos. Um homem de Deus é um homem alinhado, é um homem sensível, é um homem que entende sobre honra, independente do que esteja acontecendo. Honra tem a ver com distinção. Você está comigo ou não, irmãos? Eu estou falando isso porque a gente vive, irmãos, num tempo onde as ovelhas tratam o pastor como se fosse um coleguinha de escola. Estamos vivendo em dias onde não há distinção de honra, de respeito, sabe? Nós estamos falando hoje de uma geração que destrata, sabe, a autoridade, que desde a escola, nas universidades, já aprende a não respeitar e a não honrar as autoridades. Agora entenda uma coisa que eu estou falando, irmãos, que Deus tem falado para nós. Toda a autoridade foi colocada por Deus, foi dada por Deus, amém ou não? Mas nem toda a liderança foi dada por Deus. Eu sei que tem muitos líderes sem autoridade, que nem deveriam ser líderes, porque são uma vergonha para o Evangelho. Quantos entendem o que eu estou falando, irmãos? Deus colocou todas as autoridades, mas não estabeleceu todas as lideranças. Pega no seu espírito que eu estou falando. Irmãos, eu não quero ser líder, irmão, eu quero ser um homem de governo. Eu não quero ser só um líder, eu quero ser um homem de governo, eu quero ser um pai espiritual, que dá destino para o povo, para as pessoas, amém, irmãos? Não quero ser um líder não, eu quero ser um pai, um homem de governo. O povo briga por liderança. O que adianta ser um líder sem autoridade, irmão? Davi foi ungido, irmãos, mas só que ele não reinou. Ele só foi reinar depois de um tempo. Ele foi ungido, a autoridade estava com Davi, mas Saul era o rei. Era um rei que tinha uma liderança, mas não tinha autoridade. Porque a autoridade só dá quem dá é o autor da vida. Quantos entendem o que eu estou dizendo, irmãos? Você pegou isso aí no teu espírito ou não? Mas vamos lá, esse assunto para um outro dia. Eliú, por ser mais jovem, ele esperou todo mundo falar, e estava todo mundo falando, e de repente Eliú, ele ajuda Jó a olhar para dentro de si. Irmãos, eu vou te falar uma coisa, são amigos assim que nós precisamos. Nós precisamos de amigos que nos ajudam a olhar para dentro de nós. Eu não estou falando que nós precisamos de amigos chatos que só ficam criticando. Eu estou falando que nós precisamos de amigos que nos ajudam a olhar para dentro de nós. Escute, irmãos, Deus falou isso com o apóstolo Luiz Hermínio nas primícias. Caminhe com pessoas que te ajudam a andar perto de Deus. Sai fora, irmãos, de pessoas que não estão te aproximando de Deus. Enquanto entende o que eu estou falando? Só caminhe com pessoas neste ano, irmãos, que te aproximam de Deus, que te puxam para cima, aleluia, que são uma bênção na tua vida para te ajudar. Mas por favor, irmãos, sai fora dos fofoqueiros, pula fora, irmãos, dos arrogantes, pula fora, irmãos, de quem só quer uma liderança e não tem autoridade nenhuma, pula fora dos mentirosos, pula fora, irmãos, dos enganadores. Por favor, entenda o que Deus está dizendo para nós. Procure amizades de pessoas que te puxam para cima, para Deus. Aleluia! Quantos estão comigo aqui, gente? Qual era o problema de Jó? O problema de Jó era orgulho. Irmãos, ele começou a se achar mais justo. Ele começou a se achar justo aos seus próprios olhos. É tipo assim, o corretão. Eu sou correto, eu sou bom. Ninguém presta, ninguém é santo como eu, ninguém ora como eu, ninguém faz as coisas como eu. Ele começou a se sentir justo aos seus próprios olhos. Irmão, se alguém for te elogiar, deixa que uma outra boca te elogie. Mas por favor, não entre nesse lugar de se achar justo aos seus próprios olhos. Quantos entendem o que eu estou falando aqui, irmãos? Muitas vezes nós temos meia dúzia de revelações e a gente já começa a se achar. Irmãos, a Bíblia fala que Deus abate o soberbo, mas Ele levanta os humildes. Então quem vai ser levantado vai ser uma geração humilde.
Amém, irmãos? Humilde, que tem um coração de aluno, que tem um coração de servo, que tem um coração que quer aprender, que tem fome e sede da palavra de Deus, fome e sede de justiça. Amém, irmãos? E entenda, Jó, no auge da sua angústia, de toda aquela pressão, ele começa a amaldiçoar o seu dia do seu nascimento. Em Jó 3, versículo 8, fala isso. Ele diz assim: amaldiçoem aquele dia os que amaldiçoam os dias e são capazes de atiçar o Leviatã. Irmãos, Leviatã é o principado do orgulho. Entenda uma coisa, irmãos: uma igreja amargurada, ela despertará Leviatã. Deus não te chamou para ser uma pessoa amargurada. Sabe, irmão, tem pessoas que você conversa com ela, se você não vigiar, você fica mais mal do que ela. É tanta amargura, é tanta coisa mal resolvida na sua vida, no seu casamento, com seus filhos. É tanta amargura que ela te contamina, ela quer te, sabe, ela é nociva. Essa pessoa se torna nociva. Eu vou te falar, irmãos, pessoas amarguradas, crentes amargurados, líderes amargurados são um câncer dentro da igreja. Um câncer que vai matando a igreja. Quantos entendem o que eu estou falando, irmãos? A pessoa não se resolve em Deus, a pessoa não consegue viver em paz, e ela vai tentar tirar a tua paz, ela vai tentar tirar o teu descanso, vai tentar roubar a tua celebração. Eu não estou falando para você arrancar a cabeça das pessoas amarguradas. Senão depois do culto aqui os irmãos pegam a espada e já vai, você é amargurado. Não, irmãos, né? Quem assiste filme dos Vikings aí, toma cuidado, né? Senão você vai querer enfiar uma faca no bucho de quem está amargurado. Não é isso. Eu estou falando que há uma solução em Cristo, para você se resolver em Cristo. E ajude esse amargurado a encontrar em Cristo a cura para a sua amargura, em nome de Jesus Cristo. A pior coisa que tem uma igreja amargurada. Quem que vai querer o Jesus de um amargurado? Quem vai querer o Jesus de uma mulher que fica reclamando do seu marido para todo mundo? Quem vai querer o Jesus de um homem que fica reclamando da sua mulher? Eu vou pegar mais devagar porque é o primeiro dia. Quem vai querer o Jesus de uma pessoa mal-humorada, grossa, que não serve ninguém, que é prepotente, que briga com o irmão só porque o irmão tomou o lugar dele no culto? Dizer, sai daí, aqui é meu lugar. Quem que vai querer um Jesus de um cara assim? Essa foi na canela. Lembrei do pastor Canela. Lembrei do pastor Canela. Quem que vai querer, irmãos? Um Jesus, quem que vai querer se converter? Vai falar, não, eu quero esse Jesus aí, porque, meu Deus, vive mal-humorado, vive brigando, vive ranhetando todo mundo. Você pergunta, bom dia por quê? Ainda bem que aqui não tem ninguém assim, né, irmão? Só na Inglaterra. Não, na Inglaterra não, na Europa, né? Por aí. Uma igreja amargurada despertará Leviatã. Nós não temos nada com Leviatã. Nosso negócio é com Jesus Cristo, meu irmão. Em nome de Jesus. Algumas versões diz o monstro marinho. Está falando de um principado, irmão, do orgulho mesmo. É algo terrível. Um pai espiritual amargurado vai ter uma igreja amargurada, orgulhosa, uma igreja que se ofende com tudo. Irmão, nós temos que sair desse lugar. Sabe, uma pessoa orgulhosa, ela se faz de vítima em todas as situações. Quantos entendem o que eu estou dizendo aqui, irmãos? Ai, tudo se ofende, tudo fica chateado. Ai, porque o irmão foi grosso, porque o irmão falou, porque o irmão não falou, porque o irmão mandou mensagem, era para ter mandado áudio, porque mandou áudio, eu não gosto, tinha que ter me ligado. E a gente fica ofendido. Quem que vai querer o Jesus de uma igreja ofendida? E nós estamos falando de igreja, nós somos igreja. Amém ou não, gente? Eu resolvo me ofender ou não? Amém? Eu resolvo me ofender ou não? Se resolva em Cristo. Fala para a pessoa que está ao teu lado assim, ó. Fala assim, ó. Aponta para ela assim. Fala assim, ó. Me ajuda a me resolver em Cristo. Me ajuda a me resolver em Cristo. Porque quando Jesus chega, irmãos,
precisa ver uma transformação. Porque quando Jesus chega, chega vida, irmãos. Quando Jesus chega, irmão, tudo fica colorido. Quando Jesus chega, tem que ter uma mudança. Nenhuma tentação é maior do que você possa suportar. A Bíblia diz isso. Eu não sei onde está, mas está na Bíblia. Nenhuma tentação é maior do que você possa suportar. Ou seja, nenhuma tentação é mais forte do que aquilo que Deus já deu para você. Então você consegue superar isso. Amém ou não? Você consegue superar isso. Entenda, o orgulho nos rouba os acessos que a fé conquistou. O orgulho vai roubar os acessos que a fé conquistou. O orgulho nos tirou do jardim. A gente canta esse cântico. O orgulho tirou o homem do jardim. Tirou o homem e a mulher. Por causa do orgulho, irmãos, Naamã, ele quase não foi curado da sua lepra. Hoje o pastor fala assim: ó irmão, você precisa mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. Eu vou embora desse ministério, eu vou, porque é onde já se viu, tem que mergulhar nesse rio, então eu vou para outra igreja. Chega na outra igreja, que não existe outra igreja, né? Outra denominação. Chega lá, o pastor fala assim: ó irmão, a tua solução é mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Esse pastor aqui deve ser, um em cutícula com aquele pastor de lá. Eu vou para outro ministério. Então ele vai procurar alguém que concorde com aquilo que ele quer, porque ele é orgulhoso. Está todo mundo errado e só ele que está certo. Quantos entendem o que eu estou dizendo, irmãos? Se não é do meu jeito, eu também não quero, eu também vou para outro lugar. Sai daí, irmãos, sai desse lugar em nome de Jesus, irmãos. Isso não é ser igreja, isso é um escândalo para o Evangelho. É um escândalo. Amém ou não, gente? Posso contar com a tua presença domingo que vem? Deixa eu me ajeitar aqui, irmão. Foram 2 dias comendo carne, irmão. Meu Deus. 2 dias comendo churrasco, irmão. Panceta, linguiça, queijo coalho. Meu Deus, irmão. 2 dias que eu estou dentro da piscina, irmão, só com a água assim, sabe? Eu estou que nem um jacaré. Eu como e fico que nem um jacaré. 6 meses que eu não vejo um sol desse, irmão, maravilhoso. Que sol bonito, que céu azul, irmão. Vou te falar, que calor. Eu saí de lá, estava nevando, irmão. Faz 6 meses que eu saí daqui, né? 6 meses que nós estamos com frio, blusa de frio, caindo, tudo. Eu percebi que lá a gente senta no banco do carro, eu tenho que ligar o aquecedor do banco para esquentar, sabe? Aqui eu percebi, irmãos, que os carros já vêm com tudo de fábrica, né? O aquecimento de branco. Você já senta, já fica assim, queima tudo. Eu falei, olha, aqui na Europa nós temos que apertar um botão, aqui já esquenta naturalmente. Meu Deus, mas como nós estamos sofrendo. Estava me dando uma coisa ruim ali. Eu falei, meu Deus, que é isso? Que é isso, né? Mas é o calor, eu tinha esquecido como era Ribeirão. Eu falei, rapaz, nós vivemos numa terra quente. Por que nós temos que olhar para dentro, irmãos? Porque o Senhor está nos refinando. É um tempo de refinamento. Entenda uma coisa comigo, irmãos. Olha essa água aqui. A água, ela pode estar limpa, não pode? Está limpa ou não está? Mas você não sabe se ela está pura. Só provando ela que eu vou ver se ela está pura. Às vezes nós podemos estar limpo por fora, mas precisa ver se há pureza em nós. O Senhor está nos provando, para quê? Para ver se tem pureza nos nossos corações. Deus está buscando pureza no meio do seu povo. Não gente maliciosa, não gente mentirosa, não gente orgulhosa. Deus está procurando pureza, porque quando Deus quis construir algo, quando Deus quis enviar o seu Filho Jesus Cristo, quando Jesus Cristo teve que vir, Deus escolheu quem, irmãos? Uma mulher sabidona ou escolheu uma virgem pura? Quantos entendem o que eu estou dizendo? Deus achou uma mulher pura, que não sabia como fazer.
ela não sabia como fazer. Deus escolhe os puros para poder gerar algo do céu aqui na terra. Aleluia. Não importa o quanto eu e você sabe, irmãos, importa o quanto eu e você somos puros de coração. Pureza, Deus me traz pureza. Pureza nos pensamentos, pureza no olhar, pureza ao olhar a internet, pureza ao assistir os filmes, pureza, Senhor Deus, na minha casa, pureza no meu linguajar. Toda hora eu tenho que ficar vigiando, toda hora eu tenho que pedir: Deus me purifica, Deus ainda não está bom, Deus ainda está escapando algumas coisas erradas, ainda alguns palavreados, não... Senhor, me purifica, purifica minha mente, purifica meu coração, as minhas intenções. Amém, gente? Fala para o teu irmão assim, ó, Deus não está procurando os experientes, Deus está procurando os puros. Fala para ele. Os puros. E você só percebe a pureza na provação. Por isso que talvez você esteja passando por provações, porque Deus está querendo ver o quão puro você é, o quão puro você está, para gerar e para manifestar aquilo que os céus estão querendo que seja manifesto na terra. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz assim, Salmo 24, versículo 3: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Aleluia. Aqui está dizendo assim: quem subirá ao monte do Senhor? E quem há de permanecer? Uma coisa é subir, outra coisa é permanecer nesse lugar. Nós podemos subir, mas Deus está querendo saber quem é que vai permanecer. Passou a pandemia, quem é que permaneceu? Agora vai vir guerra, quem é que vai permanecer? Meu Deus, o petróleo foi lá nas alturas. Vocês estão reclamando de pagar 6, né? 6, 7, né? Quanto está o diesel aqui? 7. Nós estamos pagando 12, 13 lá, reais. As coisas ainda vão piorar, eu acho. Quantos entendem o que eu estou falando? A minha conta de ar, de luz, energia já dobrou. Os preços estão subindo para todo lado. A tendência não é de melhora. Quem é que vai permanecer, irmãos? Quem é que vai permanecer, irmãos? Por isso que é tempo da gente dar as mãos, a gente amadurecer. Porque, irmãos, crianças nesse tempo vão sofrer, mas os maduros vão conseguir andar no lugar de autoridade. Por isso que a igreja de Jesus não é uma igreja infantil, é uma igreja gloriosa. Amém, irmãos? Jesus não vai vir buscar a sua igreja como a creche. A creche do céu vai buscar a igreja. Não, irmãos, não. Jesus vai vir buscar uma igreja madura, uma igreja gloriosa, uma igreja que aprendeu a lutar, amém, irmãos? A lutar com a espada do Espírito, amém, irmãos? Com a espada do Espírito, levantando o escudo da fé, amém? Vem o dardo, levanto a minha fé. É para atacar? Pego a espada do Espírito. Aleluia. Diz para o seu irmão assim, ó: vamos largar a chupeta hoje e vamos pegar na espada. Vamos largar a chupeta, irmão. Por isso que quando Isaac nasceu, Abraão celebrou, não foi? Mas quando ele foi desmamado, quando nasceu, Abraão se alegrou. Mas quando ele foi desmamado, Abraão deu uma festa. Quantos entendem, irmãos? Não adianta só nascer. A celebração está no amadurecimento. No amadurecimento. No amadurecimento. Vamos ler mais a Bíblia, vamos orar mais, vamos nos esforçar mais, vamos parar de criticar, vamos ajudar mais. Não traga problemas, traga soluções. Nas suas críticas, não traga problema, traga soluções. Ó, pastor, eu identifiquei um problema, mas está aqui a solução. Nós vamos falar um pouquinho nesse fim de semana, da gente parar de delegar para os outros aquilo que a gente precisa fazer. Nós vamos estar falando um pouquinho disso. Amém, irmãos? Hoje não é um culto assim para olhar para fora, hoje é um culto para olhar para dentro. Amém? Porque nós estamos na mesa de Jesus. Nós estamos na mesa de Jesus hoje. Amém, irmãos? Então, o nosso carisma vai abrir muitas portas, mas é o nosso caráter que vai fazer a gente permanecer nesses lugares. É quem nós somos de verdade.
Amém? Então o carisma não adianta de nada, e o carisma te abre portas, mas o que te mantém? O carisma faz você subir, mas quem faz você permanecer no monte de Deus é o teu caráter. Então deixa Jesus transformar o teu caráter. Fala: Senhor, se precisar fazer de novo, faz de novo, Senhor, faz de novo. Se precisar mudar, Senhor, eu quero mudar hoje. Chega de cair no pecado, levanta, cai, chega disso. Tem que partir de uma decisão, irmãos, e hoje pode ser uma noite que vai mudar a tua vida, amém, irmão? Hoje você pode deixar Deus mudar a tua vida, mudar a tua história, aleluia. Deus não está só refinando, irmãos, a gente. Eu vou trocar essa palavra refinar, está muito chique. Deus está moendo a gente. Deus está moendo a gente. Deus moeu Jó. Deus moeu Jó. Deus deu uma moída em Jó, sabe por quê? Em Jó 42:10 fala assim que a sorte de Jó, escute, a sorte de Jó só foi mudada quando ele começou a orar pelos seus amigos acusadores. Você quer ter sua sorte mudada? Você vai ter que ajudar, amar e orar por aqueles que te perseguem. Não toque no Saul. Não toque no Saul, porque o Saul está te preparando para um lugar de governo. Aleluia, aleluia. Não toque no Saul. A sorte de Jó só foi mudada quando ele teve que enfrentar o problema e ajudar. Ele foi orar por aqueles 3 acusadores. 3 acusavam ele, mas Eliú estava ali para ajudá-lo. Irmãos, eu estou aqui como um Eliú para ajudar a tua vida hoje, meu irmão. Eu não estou aqui para acusar você não. Acusador já basta Satanás e mais meia dúzia de pessoas. Irmãos, eu estou aqui como um Eliú para te ajudar, para a gente buscar uma saída juntos, olhando para dentro de si, porque o Senhor está nos refinando. Amém, irmãos? Quantos estão comigo aqui? O nosso orgulho vai sendo quebrado quando conseguimos orar pelos nossos amigos acusadores. Se você perdoar quem precisa perdoar hoje, a tua sorte pode ser mudada hoje. Aleluia. Fica de pé comigo, irmão. Fica de pé comigo. Ah, como é bom ver a igreja de Jesus aqui, irmãos, no domingo à noite, que saiu da sua casa para vir estar com outros irmãos cultuando a Deus, que entendeu que nós somos uma família. Olha aí, olha para esses irmãos aí que estão do lado assim, olha em volta aí, é tua família. Somos uma família em Cristo. Somos uma família em Cristo. Somos uma família em Cristo. Eu vim aqui, irmãos, lá da Inglaterra, para ajudar você a olhar para dentro hoje, num culto de ceia. Dizer assim: ó, talvez você está se achando santo demais, baixa a bola. Talvez tenha que ir para outros assim: ó, irmãos, para de ficar pensando também que você não é nada. Deixa eu te falar, não pense nem a mais nem a menos. Sabe, irmãos, não pense nem a mais nem a menos do que Deus já falou a teu respeito. Se Deus acredita em você, por que você não acredita em você? Se Deus acredita no teu potencial, por que você não acredita no teu potencial? Eu não sou palestrante motivacional, irmãos, mas se Deus já te deu autoridade, por que você não reconhece essa autoridade? Quantos entendem o que eu estou dizendo? Fala assim, ó, pode falar assim, ó: Deus me deu autoridade. Levanta sua mão e diga: Deus me deu autoridade. Deus me deu autoridade. Cadê os homens aqui? Tem homem aqui ou não, irmãos? Aleluia. Tem homens valentes aqui ou não? Sacerdotes guerreiros? Aleluia. Tem alguém na dúvida aí ou não? A gente está aqui para te ajudar. Nós estamos aqui para te ajudar. Não estamos aqui para te acusar. Estou aqui para te ajudar. É tempo da gente dar as mãos, porque eu quero ser uma pessoa que te leva para mais perto de Deus, irmão. Eu não vou subir sozinho não, irmão. Eu quero levar você lá por meio dos raios e trovões, amém? Ou não? Por meio da pressão. É pressão, irmãos. Quem está disposto? Vamos subir a montanha hoje, irmãos, amém? Vamos subir a montanha.